E aí galera, sejam bem-vindos à minha garagem mais uma vez. O vídeo de hoje vai ser um vídeo aqui sobre o K, a revisão dos 1000 quilômetros do motor novo aí, depois que foi feita a retífica. Tem alguns pontos a verificar e nós vamos ver juntos aí. Vamos lá. Bom, uma coisa que se faz comumente aí depois da retífica é não rodar aí o quilometragem total do óleo, né? E sim rodar, tem algumas pessoas que rodam 500 quilômetros. Já vi vários casos aí do pessoal falando para rodar 1000 quilômetros antes de trocar o óleo de novo. E foi o que eu resolvi fazer. Rodei 1000 quilômetros, enfim, acho que para rodar esses 1000 quilômetros eu devo ter demorado um mês e pouco. Que eu usei bastante o carro, né? Praticamente só ele aí. E resolvi fazer aí essa manutenção, que vai seguir aí na troca de óleo, troca do filtro de óleo, revisão do conjunto ali dos balancins, né? Folga ali entre o balancim e a sede e a cabeça da válvula, a parte de cima da válvula ali em si. Porque se vocês lembrarem, a gente não trocou o comando, não trocou tucho, nem vareta, mas foi tudo trocado de ordem. O comando foi feito ali um polimento nele, né? Os tuchos lá, a retífica misturou todos, então não sei. As varetas eu também não cuidei a ordem no momento que eu tirei. Uma coisa que se diz, inclusive, que é interessante cuidar a ordem das varetas, para manter elas na mesma posição, mas eu, na prática, não cheguei a fazer realmente. E aí, por causa disso, é esperado que tenha algum tipo de folga maior ou alguma fique mais apertada com o uso do carro, então vou conferir isso também. Uma outra coisa que eu acho interessante conferir é o arrefecimento. Mas no meu caso aqui eu tive um problema com uma mangueira ali do arrefecimento, que vocês vão ver num vídeo pra frente, eu não vou falar sobre isso nesse vídeo aqui. Mas com isso eu tive que trocar toda a água. Então eu já fiz a troca, mas se não, eu iria também trocar aí o fluido do arrefecimento para garantir contaminação, qualquer coisa assim que tivesse, eu tirasse e colocasse um novo. Então vamos fazer isso aí. O carrinho tá aqui, esperando pela manutenção. Então vou colocar ele aqui nos cavaletes, para ser mais fácil de mexer, entrar na parte de baixo. Tirar o protetor de cárter, que é uma coisa que eu preciso também. E aí seguir em frente. Então tô aí deixando o carro dar uma esquentadinha, porque ele tava parado desde de manhã. Vocês vão ver um vídeo aí depois desse aqui da revisão, que eu vou mostrar o vídeo ali da troca da mangueira que eu tive que fazer do arrefecimento. Mas isso aí eu explico lá no outro vídeo. Vou deixar ele esquentar uns minutos aqui e depois eu vou esgotar o óleo. Ele já tá, vou aproveitar que ele tá nos cavaletes aqui, já facilita bastante aí para fazer o processo. Aqui já esgotei o óleo, né? Tá tudo ali dentro da bacia. O que eu vou fazer agora é botar de novo o bujão ali embaixo e aí tirar o filtro de óleo. Vamos ver como é que vai ser, se eu vou sofrer muito dessa vez aí. Imagino que tenha dado pra ver, mas eu me hidratei aqui no momento que eu fui tirar o filtro de óleo, vazou um tanto de óleo. Chupei bala, não achei que ia vazar tanto, que ia escorrer tanto, mas não tem problema. Coloquei nos jornais aí já, que eu vou aproveitar
vai ser para apertar, ou na verdade para conferir o torque de aperto dos parafusos aí do cárter. Só para garantir que tá tudo apertadinho, tudo certo aí. Os parafusos estão todos apertados, muito bom, né? Mas durante aí, entre os 0 e os 1000 quilômetros, eu tive que fazer um aperto porque tinha alguns que estavam frouxos. Eu vi isso porque estava dando alguns pingos de óleo aqui na subida quando eu estava estacionando o carro. Me chamou a atenção isso aí. Eu entrei ali embaixo e foi bem difícil com o protetor de cárter, mas eu consegui usar a chave e conferir ali, dar o torque necessário de novo. Estranhei o fato deles terem se soltado, né, terem afrouxado, mas, enfim, conferi agora e todos eles estavam certinhos. Foi algum detalhe, sem dúvida eu apertei certo quando fiz a montagem ali do cárter. Trabalhou de alguma forma, não sei. Sei que realmente estava frouxo aí, então é um ponto a se verificar aí na revisão dos 1000 quilômetros também. Então, tá uma zona aqui em cima, mas tá aqui o filtro de óleo que eu vou botar. Esse filtro aqui ele é do motor Zetec, do Escort Zetec, pelo que o pessoal na Autopeças me falou. E a vantagem dele, por assim dizer, é que ele é mais curto que o filtro normal aí do Endura. Ele encaixa perfeitamente, tem a mesma funcionalidade, só que ele é mais curto nesse sentido aqui, ó. O do Endura parece que ele é mais comprido, pelo que me disseram. E o fato de usar esse filtro aqui facilita no momento de montar e de tirar ele lá do carro. Então por isso que eu uso ele. Porque tem ali bem próximo ali da bomba de óleo, né? Tem o motor de arranque. E com ele mais curtinho realmente é mais fácil de tirar. Vocês viram ali, eu tirei o outro. Mostrei para vocês. Usei essa ferramenta aqui. Mas numa dica aí, num vídeo passado até, teve um inscrito que deu a dica de se usar uma correia antiga, da correia Poli-V ali do motor, que também funciona. Então, fica a dica aí. Se alguém tiver dificuldade, não tiver a ferramenta e quiser testar, fiquem à vontade. Vou colocar um tanto de óleo aqui dentro, não vou encher, porque no momento que ele fica mais ou menos assim lá, né? E se eu encher de óleo aqui, sem dúvida, no momento que eu for rosquear, eu vou babar tudo em volta. Então vou colocar até a metade de óleo aqui dentro desse filtro. O óleo que eu vou usar agora vai ser o Ursa, né? O óleo que eu já botei aí na Brasília. Vou usar esse óleo aí no carro. Mas, colocar aqui dentro, colocar num lugar, apertar o bujão de óleo. Vou falar para vocês daí o torque que eu vou usar ali no bujão de óleo, para que a gente não esqueça disso. E depois disso eu completo aí o motor com óleo novo. Então o óleo aí tá ok. Liguei o carro depois que eu apertei ali o bujão, ali embaixo. Então só para relembrar, né? O bujão de óleo ali embaixo, na parte de trás do cárter, é 2,5 kg o aperto. Fiz o aperto ali certinho. Coloquei aqui o óleo já, que nem vocês viram. Coloquei por hora 3 litros. Depois eu vou ver aqui na posição da vareta, onde que tá o óleo. Depois quando o carro estiver no plano, né, nivelado ali com as 4 rodas no chão, aí eu completo, colocando mais óleo ali para dar os 3,25 ou o que for necessário para deixar no nível correto ali da vareta, certo? Próximo passo aqui da nossa revisão, vou fazer a regulagem de válvulas aqui do carro. E para isso é bom já o fato de eu estar com a frente no ar aqui, porque eu vou girar essa roda aqui para que eu consiga movimentar aqui o eixo de balancins. Só que se eu só girar essa roda aqui, a outra gira ao contrário. Então o que eu tenho que fazer é botar um calço aqui na outra roda, pelo fato de eu estar com o carro no ar.
tá? Se eu só tivesse com esse lado de cá no ar, eu não teria esse tipo de problema, porque o outro lado ia estar apoiado no chão, né? Vou botar uma quinta marcha e depois disso eu vou só fazer isso, vou girar essa roda pra frente aqui com a mão mesmo e vai mexer ali o eixo de balancins. É a mesma coisa que botar uma quinta e empurrar o carro pra frente ou pra trás pra movimentar. Vou fazer ali, tirar a tampa aqui da tampa de válvulas e já vamos ver aí. Consegui tirar a tampa aqui sem machucar ela, eu tive que tirar aqui o atuador de marcha lenta, né, com esse reservatóriozinho dele ali. E também tirei o anti-chama, para eu conseguir ter um acesso melhor aqui aos balancins realmente, né. Então agora o que eu vou fazer vai ser girar o motor até que eu encontre aqui o balanço das válvulas aqui do cilindro número 4. Então vou colocar a câmerazinha aqui para mostrar para vocês, mas é bem simples. Vai ser o momento que a gente vai vir passando, essa válvula vai apertar, ela vai subir praticamente toda e essa aqui vai começar a apertar daí. A gente tem que deixar no momento que as duas fiquem alinhadas, vamos dizendo. É na fase, por assim dizer, que uma acabou de apertar e está voltando e a outra começou a pressionar aqui. Então, nessa fase, a gente vai encontrar o momento que as duas estão alinhadas. E nessa hora, a gente vai regular a válvula. No caso, vai regular a folga aqui entre os balancins e a cabeça das válvulas ali do cilindro número 1. Então, a gente balança pelo balanço do 4, a gente regula o 1. E aí, vamos indo adiante aí, depois eu boto para vocês um esqueminha de qual balanço de qual regula qual aí. Normalmente na tampa do Endura tem a informação da folga de válvulas e coisa assim, mas acho que muitas vezes não fica claro aí como fazer a regulagem. E no mais, tá tudo muito limpo aí, é o que se espera, né? Motor aí com 1000 km. Mas tá tudo certo, vamos seguir adiante aí e fazer essa regulagem.
coloquei aqui as válvulas do cilindro número 4 no balanço, né? E agora eu vou regular as válvulas do cilindro número 1. Mas antes de eu continuar, deixa eu só mostrar ali um rabisco que eu fiz aí no caderno, talvez vai facilitar. Então, a gente vai regular lá a válvula do cilindro número 1, lembrando que o cilindro número 1 é o mais próximo à parte das polias ali do motor, né? Depois que a gente fizer aí a regulagem do cilindro número 1, a gente vai regular o 2. Para regular o 2, a gente vai ter que colocar as válvulas do cilindro número 3 no balanço. E assim por diante. Para regular o cilindro 4, balanço no número 1. E para regular o cilindro 3, balanço no número 2. Eu normalmente gosto de, quando eu fecho esse ciclo aqui, quando a gente girar de novo, a próxima válvula que vai balançar, é o próximo conjunto, né? É o do cilindro número 4. E eu confiro para ver se está batendo a regulagem, se está certinho. Então, confiro todos eles novamente. Então, faço duas voltas completas. Na verdade, é mais até que isso, né? Mas eu faço aí duas sequências de regulagem, por assim dizer. A primeira para regular e a segunda para conferir. E aqui embaixo eu botei a informação do cilindro número 1 até o 4, da regulagem de válvulas também. No caso aqui do cilindro número 1, do lado esquerdo é a de escape, que originalmente ela é regulada com 0,50, e a do lado direito é de admissão. Na dúvida, deixa eu mostrar lá para vocês como vocês sabem, ou como vocês conseguem identificar fácil qual é que é a válvula de escape e qual que é a válvula de admissão. Mas lembrem-se que nesses motores, praticamente todos os motores feitos no Brasil, né? Tem alguns do ano de 96 para baixo, de alguns Fiestas mais antigos, que a regulagem é diferente. O escape, ao invés de 0,50, é 0,30. Mas nesse modelo do K, do Fiesta, normalmente eles já vão ser com 0,50. E se foi feita uma retífica, alguma coisa, muito possivelmente vai ser 0,50 também. Então deixa eu mostrar lá para vocês no motor como vocês conseguem descobrir, por assim dizer, ou se dar conta fácil aí de qual que é a válvula de escape, qual que é a de admissão. Eu creio que já esteja claro para vocês, né? Mas esse aqui é o coletor de admissão, por onde é admitido o ar para queima aqui no motor. E aqui na frente fica o nosso coletor de escape, certo? Então deixa eu tirar essa câmerazinha daqui. E o que é o caso? A gente quer descobrir qual válvula, indo aqui para o cilindro número 1, né? Qual dessas duas válvulas aqui é a válvula de admissão e qual das duas é a válvula de escape. Eu creio que o mais fácil é vocês procurarem qual é a válvula de escape primeiro. Dá para olhar lá no coletor de admissão e ver onde que ele está alinhado, mas é muito mais fácil olhar o coletor de escape. Tá? Então, olhando aqui o coletor de escape, vocês veem que tem essa parte para cima aqui do lado da vela, né? E olha só onde que essa parte está alinhada com essa válvula do lado esquerdo. Vamos para o próximo aqui, cilindro número 2. Qual das duas é admissão e qual das duas é escape? A gente olha aqui o nosso coletor de escapamento. Vamos vir para cá. Estou com a capa aqui, mas eu creio que vocês vão conseguir ver. E se vocês olharem no motor de vocês, vai ser bem fácil aí também. Estou aqui com o meu coletor de escape. Ele está captando os gases por esse calombo aqui. E qual que é a válvula que está alinhada com o calombo? Essa aqui. Então, escape e admissão. Também dá pra gente olhar lá, ó. Lá atrás tem o duto de admissão. Ao contrário, cilindro número 4. Onde está o coletor de escape? Tá aqui, tá parafusado aqui, ó. Então, olhando essa linha, essa é a válvula de escape. Nesse motor é bem fácil de ver dessa forma, tá? E eu creio que fique claro aí pra vocês o que é a admissão e o que é o escape. Lembrando que o escape é 0,50 e a admissão é 0,20. Tem alguns vídeos aí até do Vitor Hugo que ele recomenda colocar uma folga menor. Mas fica aí a critério de cada um, se vocês vão fazer dessa forma ou não. Eu vou colocar a folga que deve ser o padrão original. Por mais que o motor faça mais barulho, realmente tendo essa folga um pouquinho maior, eu não quero correr o risco que o motor fique preso por nenhum motivo aí. Eu quero que ele dê, por mais que faça barulho, o máximo que ele pode dar aí realmente. Então vamos lá, chega de conversa e vamos regular aqui a folga das válvulas aqui. Folga entre balancinho e válvula do cilindro.
Vocês viram aí, fiz o processo aqui de regulagem da folga, né? Entre o balancinho e a cabeça aqui das válvulas. Me chamou a atenção aí, tinha 3 válvulas que estavam com o escapamento bem folgado. O que eu quero dizer com isso é que a folga estava bem grande entre o balancinho e a válvula na parte de escape. E só uma válvula aqui de admissão do cilindro número 4 tava meio esguelada, tava mais apertada que o 0,20. De qualquer forma, fiz o ajuste. Feito esse ajuste aí, o próximo passo é botar de volta aí a tampa. Vou dar uma limpada aqui para garantir que não tem sujeira. Óleo não é problema, até porque eu vou botar um óleo lá na junta, né, de cortiça para sentar melhor. Mas o ideal é que não tenha nenhum tipo de areia, que nem tinha ali. Então, vamos fazer isso aí. Pelo que eu tenho ali no meu manual de serviço, né, manual técnico, a regulagem de válvulas deve ser feita a cada 10 mil quilômetros ou de 12 em 12 meses. Eu não sei dizer de 12 em 12 meses, porque se o carro ficar parado, dificilmente vai perder a regulagem, né? Mas, enfim. Só para vocês terem uma ideia do o quão frequente eles recomendam se fazer isso aí. Mas tá tudo certo aqui agora. Vou limpar isso aqui, vamos colocar a tampa e vamos adiante. Para a tampa de válvulas lá, o torque de aperto é 0,6 kg. E para aqueles parafusinhos do atuador de marcha lenta é de 1 kg. Só para ficar registrado aí para vocês. Vou apertar agora vou dar o torque na tampa, colocar o atuador e depois montar o restante lá. As peças acessórias ali, o anti-chamas e coisas que eu tinha tido que tirar ali para conseguir tirar melhor a tampa de válvulas. Então, eu vi que coloquei a câmerazinha aqui, esqueci de dar o botão para gravar, então não gravei colocando aqui, mas sem grandes segredos, né? Só conferir se as juntas ali estavam com graxa para vedar bem. Tava tudo certo. Usei o torquímetro aqui para colocar 1 kg de torque nesses parafusos, né? Coloquei o cabo do acelerador aqui, eu aproveitei, tava com um pouquinho de folga aqui no cabo, então puxei um pouquinho para trás aqui o cabo só para deixar ele um pouquinho mais firme. Então isso aí tá ok. Vou dar uma conferida aqui no encaixe aqui dos cabos de vela. Visualmente tudo certo, tá? E agora o próximo passo é dar uma limpada, porque já tá com sujeira aqui, ó, né? Então vou dar uma limpada em tudo isso aqui, pegar um pano úmido ali, limpar, para restaurar o visual aí, deixar tudo limpinho, tudo certo. Então aproveitei aí, dei uma limpada em tudo, passei uma cerinha para deixar protegido. Bom, feita essa parte aí então, vou baixar o carro aqui agora, tirar os cavaletes para deixar ele nivelado e eu vou conseguir ver aí qual é o nível do óleo, se está tudo certo. Creio que vai estar, senão é só questão de completar, é bem tranquilo. Sem mais, vamos tirar ele dos cavaletes. Então nessa aqui. revisão dos 1000 quilômetros aí, além de trocar óleo, filtro, etc., tudo isso que a gente vai fazer, é importante também vocês fazerem uma verificação visual, ver se tem algum tipo de óleo vazando em algum local, né? Se vocês, se quiserem, dê uma conferida nos parafusos para ver se não tem nada solto, acho que é interessante. Então vocês também viram aí a revisão dos 1000 quilômetros do carro, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like aqui embaixo. Agradeço a todos que estão inscritos no canal. Vocês estarem aqui junto, participando, vendo os vídeos é bastante importante, acho bem legal mesmo. E fiquem ligados para próximos vídeos que vão vir aí. E o trabalho não terminou no carrinho, pelo contrário. Sempre tem bastante coisa para fazer. Só de olhar aqui eu já vejo algumas coisas. Polimento de farol, pintura aqui dessa parte aqui do espelho,
calha de chuva que eu quero botar. No mínimo um polimento do teto, uma pintura do teto. Enfim. Vou parar por aqui porque se eu for pro outro lado vai ter mais coisa. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!